time last year, and I was in Brazil, and that's my third trip to South America. I love it very much. And I'm hoping one day I can come back and visit you all again. So I will start by sharing my slides. Hope that that works. Let me know if it doesn't. Great. So, welcome to this presentation. Boa noite, bom dia, whatever time it is. It's not just to everyone. Thank you for coming. Today, we're going to talk about applying neurodiversity affirming approaches to working with autistic and ADHD adults. And it's a topic that is very close to my heart. All of my clients are autistic and ADHD, and I only have a very small private practice right now to allow for more time for training and rest. But I've been seeing almost exclusively autistic and ADHD clients for the last few years. Most of them I didn't know were neurodivergent they didn't know they were neurodivergent when we started working together, and it's something that we worked out along the way. And I think that's how it happens in private practice. There are millions and millions of autistic and ADHD adults who would never have been noticed in school. It would never have been picked up for them, and they're out there living their lives, and it's challenging. It is quite challenging. They're often experiencing a lot of complex mental health problems. So these are the clients that are showing up. My clients, my area was working with OCD, obsessive compulsive disorder, and eating disorders and chronic illness. And I think that's one reason why so many of my clients turned out to be autistic and ADHDers, because there's a very big overlap with those particular challenges. So we'll get started. Thank you for your beautiful introduction. I am a clinical psychologist, and in private practice, I am autistic and I'm also an ADHDer. I'm about to turn 51, and I only found this out when I turned 48. So I've lived the vast majority of my life like my clients, just not knowing, not realizing that the way I was experiencing the world was a bit different to other people. And it causes stress and it causes friction, I guess, that there's sort of different ways people are interpreting things, and that I would misunderstand things or they would misunderstand me. And this had happened all across my life. And I only realized I was neurodivergent. I realized I was autistic when I sat in on an assessment for one of my children. We'd suspected autism for a long time for maybe since 3 or 4 years old, and they were now sort of 13, 14, and were struggling at school. And so we decided to actually get it investigated. And as I sat there in the assessment, the psychologist doing the assessment was asking questions, and my child was going, "No, I don't do that, but mum does that all the time." And I was sitting there like poker face, and inside I'm going, oh, what's going on? Oh, okay. And so this sort of led to a realization. And like you'll find with a lot of your clients that are discovering their neurodivergence, there's initially quite a lot of grief. I went into a big spiral of self-criticism and self-doubt, and suddenly the challenges I'd had, that, well, they must be my fault, is how I think I initially thought about it. Because actually,
I hadn't really had any professional training on autism and ADHD. Maybe one lecture in a degree like years ago about children, but no real understanding about what it was like in adults. And it is really quite different, particularly when you grow up masking, hiding, like little hiding parts of yourself. You don't really recognize yourself in the way autism and ADHD are described. I'm someone who, in my mind, was always on time. I get my work done on time. But actually, there are a lot of things I don't do because I forget and I never remember them. So I don't know that they're there. And there's lots of things that, well, I'm really good at doing things I'm interested in, let's put it that way, and not very good at doing things that I find boring. So after being diagnosed autistic, I then started looking at ADHD. Initially, I thought, well, I must be one of the small number of autistic people who isn't an ADHDer as well. And then I realized that I actually was. And that was another year later. So I like to say that I leveled up and I've learned a lot about myself in the process. And the way that I guess what happens for me when I'm really interested in a topic is I usually commit to doing presentations, and I started writing a book, the sort of book that I knew that I really wanted. And at that point, that gave me a focus for all of the research that I was doing. And I learned a lot about myself just in the process of writing the book. So I'm so thrilled that some of you have read it or are reading it. It's just going to be amazing to sort of get that information out there. And just most importantly, this little guy is Rocky. All the brown fur, he's a Labradoodle. All the brown fur's gone. He's very much sort of a cream tan colored dog now. He was just barking before. He is a little mischief maker. He's now about 15 months old and he's destructive. But very, very cute. Okay, so that's a bit about me. In preparing this, I was thinking, what would you find useful in your practice working with clients? So today we're going to talk about creating a therapeutic environment that is supportive, accepting, and affirming of neurodivergent identities, because being autistic, being an ADHD is more than a diagnosis, it's also an identity. And it's an identity that connects you to a group of people who share similar ways of seeing the world. So it is a very important identity for people. We're going to talk about the what makes you autistic and an ADHD, the information processing differences that really that collectively define autism and ADHD. And we're not even going to talk about the diagnostic criteria. They do map together, but the way they're written is really not affirming and I guess unfriendly, very focused on deficits and problems. And it's better to think about it in terms of differences. And then we're going to talk about some of the contextual factors that influence behavior. And my hope is that by understanding the clients that are sitting in front of you a bit better and understanding the things that are happening to them outside in their lives, that will help you really be able to tune in to what your clients need, understand how they're experiencing therapy, and give you some ideas about how you can adapt your approach to meet the needs of those clients. So we'll finish with a model of the way that I do therapy. I'll give you a hint. It's a sort of 2-year map, really, of all the kinds of things that we need to be thinking of when we're working with autistic and ADHD adolescents and adults. As we go through, I am happy to answer questions, but because of all of the different translations going on, I'm not monitoring the chat. So I might just pause or perhaps translators can just let me know that there's a question and I'm happy to answer them as we go.
In the handouts, if you haven't got them already, I'm sure that they've gone out in emails. There's a lot of other things in there that will help you hopefully put these skills into practice in your work every day. So that's the plan. Hopefully that's going to be helpful for you. And let's get into it. So we'll start by exploring the foundations of what we call neurodiversity affirming practice. Neurodiversity is a broad umbrella term. It's part of this broader biodiversity, this shared experience of being just one person in 8 billion people on this planet. We, every single one of us has a different neurology, a different brain functioning and nervous systems. Not just our brain. Autism and ADHD aren't just brain differences. They're differences in our entire neurology, every part of our bodies, our central nervous system, our peripheral nervous system that's sensing the world, our autonomic nervous system, which is the system that's responsible for all the automatic things in our bodies, like breathing and heart rate and digestion and things like that. We're all unique in the way these work. So, neurodiversity is an umbrella term that describes all of that neurological diversity, and that includes what we might call neurotypical. So, neurotypical are I guess, the people who have the most people in the middle, really, of the normal curve, the people who share sort of what is considered to be typical of humans, and neurodivergent people are those who are sort of different in some way, that they're outliers. They experience the world differently to what you would consider to be neurotypical. So neurodivergence is this differences in this combined neurology that define how we perceive and understand and interact with the world around us. So neurodivergent people have these shared features, and I'm going to go through the shared features for autism and ADHD today. And different types of neurodivergence are called neurotypes. And neurotypes is a term that has been around for over 20 years, but really now I think has taken off, particularly in Western communities. And I think from what I can see, I've been speaking about this in Poland and Russia and South America, and there's a lot of interest in this topic because we're really starting to understand that, particularly as therapists, the people that are showing up, that the origin of some of their differences is that they're not really fitting with the way the world is around them, and the expectations other people have don't really work for them. Different types of neurodiversity, different types of neurodivergence, sorry, it can be either genetic or acquired in your lifetime. The majority seem to have genetic connections. So there are a lot of different types of neurodivergence. These are the two we'll talk about today. These are some of the other types of neurodivergence, and this is not a complete list. You might be surprised when you look at this list that there are things on here that you didn't really consider to be neurological differences. Things like obsessive compulsive disorder are on this list. And I'll talk in a minute about the genetic origins for OCD. And we've got anorexia on this list as well. Giftedness and intellectual disability, by definition, are forms of neurodivergence, and often go together with other forms of neurodivergence. So you can have a client who is gifted and also dyslexic. You can have a client who's autistic and has an intellectual disability. And also, you can have an autistic client who is gifted, and it seems to be just as likely, both of those options.
There might be a few on here that you don't recognize because these are not really common terms. They're not diagnoses that you find in the DSM or ICD. So things like aphantasia. Aphantasia is someone who doesn't have mental imagery. So when you say imagine leaves floating down a stream, someone who has aphantasia does not see a mental picture. They are thinking about the words leaves on a stream and they're understanding it through language. And then you have people who have hyperphantasia, for whom have extremely vivid mental imagery. And it may be that things like hyperphantasia link to other things like schizophrenia and paranoia, because this incredible mental imagery can create stories and realities for people. You also may not recognize synesthesia. So, synesthesia is really interesting. It is like a merging of the senses so that two senses get linked together. The most common type they've identified is things like numbers and colors. And when I learned fairly recently about synesthesia, I asked my children, when you think of numbers, do you have colors with them? They said, of course we do. Number one is yellow, number two is blue. I was like, this was news to me. I had never thought of it that way, and I don't have those relationships, and I didn't realize they did until I asked. So it was really interesting okay, there's a whole different way of like just experiencing the world. And another in the same category is days of the week or months of the year have certain colors. And this is a form of synesthesia. But there are also types of synesthesia that are things like when you hear certain sounds, like certain music, you see colors or what people might call auras. So there's all sorts of different types. They're fascinating and again could link to other types of neurodivergence. You'll see on here things like tics and Tourette's are very closely related to autism and ADHD. And some on this list, like dementia and Alzheimer's, they are developed rather than we think they're not genetic. Actually don't really know. They haven't worked out the cause of these things. But they are something that you develop in your lifetime. And of course, acquired brain injury is another one that you would acquire in your lifetime that then means that you interact with the world and experience it differently. So, and I'm just going to check the chat here. That's okay. All good. Oh, you're sorting out issues with language. Great. So, even these labels are quite limited because the DSM, the sort of an ICD, they are what you would call topographical, like a map of all different symptoms, like and all different experiences that tend to group together, that correlate with each other. And there's so much overlap in those things like anxiety. There's forms of anxiety and hypervigilance, like being just always waiting for something bad to happen. That is related to PTSD. It is related to all the different types of anxiety. It's very, very common. Pretty much every ADHD I know have some anxiety, very common in autism. It overlaps with a lot. And so we're limited because all we have are these labels that sort of group things together, but they're not unique collections of things. They all overlap. And when we start to look at the genetic connections, you can see that it's not a very good fit, this model. And really, for every client that we meet, right, in therapy, everyone has a Todo o unique cliente que combination, temos em and we terapia tend terá to uma get very. combinação única de I'm a sintomas. psychologist. E You eu sou may uma have other psicóloga, professions, and então, certainly in na minha psychology,
cabeça, a gente pode ficar muito preso. Não, essa pessoa é X ou é Y? Qual é o rótulo? É diagnóstico A ou B? Eu preciso categorizar, eu preciso ter certeza. E, na realidade, um ser humano não cabe perfeitamente nessas categorias. Não é porque temos um nome para algo, não é porque temos um rótulo que aquilo tem uma correspondência com a realidade por si mesma. É apenas uma coleção de sintomas, um rótulo que descreve como um rótulo está numa comida, é só uma lista de ingredientes, não corresponde àquele produto, né? Então, os rótulos não correspondem ao ser humano que está ali. Então, quando estamos navegando coisas como o autismo e o TDAH, esses rótulos podem nem sempre parecer que se encaixam com as pessoas que estamos atendendo, mas os rótulos têm se modificado de serem apenas rótulos diagnósticos para serem identidades. E isso é algo muito importante, porque agora temos pessoas pensando, eu sou autista, isso é parte de mim, isso me define diferentes coisas para mim. Não é tudo que eu sou, mas é uma parte importante e não é algo que eu consigo deixar em casa, não é algo que eu consigo abandonar, é algo que vem comigo onde eu vou. Então, é parte da minha identidade como uma pessoa. E a comunidade autista e a comunidade do TDAH e outras comunidades neurodivergentes, há um senso crescente de orgulho em ter essas identidades. E isso é algo que nos conecta e é importante para nós. Então, eu só estou tentando fazer o meu slide funcionar. Então, marcadores genéticos transcendem as categorias diagnósticas. Eles não se encaixam com os rótulos porque eles iriam, né? Esse particular estudo foi muito interessante. Ele foi um estudo genético com dados coletados de todo o mundo e diferentes estudos foram reunidos. Então, a amostra total foi mais de 700 mil casos. E eles olharam para marcadores genéticos e como eles se relacionavam a categorias diagnósticas e diagnósticos que as pessoas tinham. E esse estudo encontrou 3 grupos de distúrbios altamente... Eu nem gosto muito dessa palavra, né, distúrbio, mas eu peguei desse slide, né, que são altamente relacionados. Então, o primeiro grupo é neurodesenvolvimental. Então, autismo, TDAH e Tourette tinham compartilhado os mesmos marcadores genéticos. E, na minha opinião, a Tourette, a síndrome de Tourette, é muito pouco diagnosticada. Muito do que a gente chama de hiperatividade e comportamentos repetitivos podem, na verdade, ser tics de Tourette. Se tem uma necessidade urgente de fazer, ok, talvez a gente precise pensar em Tourette's. São como coisas que as pessoas podem postergar, mas não conseguem evitar de fazer. Então, o Tourette tende a ser subdiagnosticado e pode ser muito sutil nos nossos clientes, mas frequentemente está lá. Outro grupo que apareceu foi o grupo compulsivo e anorexia, toque e Tourette, de novo, esses impulsos fortes também estão nessa categoria. A anorexia é muito interessante. Eu trabalhei com anorexia e eu tenho treinamento de especialista em transtornos alimentares. E as habilidades que eu usava para anorexia eram as mesmas habilidades clínicas que eu usava para tratar toque, mudando apenas a linguagem. Porque a anorexia poderia ser considerada uma forma de toque, de alguma forma. Há uma obsessão, que é o peso, o formato e a imagem corporal, e há compulsões, que são restringir a comida e exercitar-se em excesso e verificar. Tem muitas verificações mentais que acontecem na anorexia, então faz sentido que eles andem juntos e tenham os mesmos marcadores genéticos. Já o terceiro grupo era de humor e psicose, então esquizofrenia, bipolaridade e depressão maior pareciam compartilhar as mesmas origens ou marcadores genéticos.
Isso é porque depressão maior está lá na minha lista de neurodivergências, porque se bipolaridade, esquizofrenia e depressão têm os mesmos marcadores genéticos, talvez algumas dessas pessoas tenham uma predisposição genética, sim, a desenvolver essas condições. Então, quando falamos sobre neurodivergência, precisamos pensar que essas são diferenças genéticas nos nossos clientes e na forma como eles se desenvolveram e a forma como esses genes se desenvolvem e se expressam na vida de uma pessoa vai ser única. E não é só um ou dois, né? São centenas de marcadores genéticos. Então, trabalhar com o cliente para mudar as suas diferenças autísticas ou mudar o seu TDAH e suas dificuldades não vai ter muito sucesso, né? Não vai funcionar tanto se as causas forem genéticas e, na verdade, está presente em cada célula do seu corpo. Eu tendo a dizer que eu sou autista e TDAH em todas as células do meu corpo. Então, eu tenho algumas condições de saúde crônicas que parece que você desenvolve quando você está chegando nos seus 50 anos e você é uma mulher autista. E eu meio que penso sobre isso da seguinte forma: eu não tenho apenas um cérebro autista, eu tenho um sistema digestivo, o meu coração, a minha respiração, a minha habilidade de regular todo o meu corpo também é autista e está reagindo ao mundo, né, de diferentes formas. Então, estressada, eu vou ter uma enxaqueca. E tem outras coisas que eu não costumava relacionar a ser todo o meu corpo reagindo ao ambiente como uma pessoa autista. Então, dadas essas origens genéticas, a distinção entre autismo e TDAH é realmente arbitrária. Eu tive sorte de ir à conferência da CBS no Chipre e eu não sabia nada sobre o Chipre quando eu visitei. E foi muito fascinante porque no Chipre ele é uma ilha que é dividida 51 anos atrás, então o ano em que eu nasci, a Turquia invadiu o Chipre e ainda isso ainda não foi resolvido, vamos dizer assim. E para tentar resolver a situação e acabar com a guerra que acontecia lá, um general britânico pegou um lápis verde e desenhou uma linha no meio da ilha e disse: bom, essa parte vai ser o Chipre da Turquia e essa parte vai ser o Chipre cipriano. E isso agora é chamado de linha verde e é uma linha arbitrária que passa no meio de diferentes comunidades, passa no meio de um aeroporto, passa por parques, simplesmente atravessou a ilha. E ainda há essa zona em que você pode passar de um lado para o outro. Ainda existem trabalhadores da ONU monitorando essas zonas, essa linha verde. Então eu pensei que essa era uma metáfora maravilhosa para como o TDAH e o autismo foram divididos, né? Se eles têm as mesmas origens genéticas, porque aproximadamente 86% das pessoas autistas atendem aos critérios do TDAH. E eu achava que eu estava naquele 14%, mas agora eu só não acho que eu estou mais. O TDAH pode ser ocultado ou mascarado por inteligência ou por dificuldade intelectual. É difícil avaliar TDAH e 50% das pessoas vão esconder TDAH. 50% de quem tem TDAH atenderia critério para autismo. Então, o TDAH, não sei como eu traduziria isso. É mais comum ser os dois do que ser apenas autista ou TDAH, é o resumo. É muito interessante pensar nisso quando você trabalha com clientes autistas, porque eles estão presos e estão tendo dificuldades com problemas diários e estão
estão tendo dificuldades fazendo sua papelada, burocracia ou impostos, leva meses para clientes com autismo para se inscreverem em diferentes programas. E isso é o TDAH aparecendo. E eu vou falar mais sobre isso e sobre essa sobreposição. Então, realmente precisamos pensar sobre essas duas coisas como algo unido e não como se houvesse uma linha clara dividindo uma condição da outra. E falando sobre linguagem afirmativa de neurodiversidade, eu vou falar com você sobre linguagem. Quando eu falo que globalmente essa linguagem prioriza, eu deveria ter dito que são em países do Oeste. São aproximadamente 7.000 pessoas que responderam. A maioria, 71% era do Reino Unido, Irlanda ou Estados Unidos. Poucas pessoas responderam na América do Sul e na América Central. Eu sei que essa linguagem, então, reflete o uso dos países anglófonos, mas acredito que esse vai ser um shift que será sentido em diferentes comunidades. Estamos, portanto, nos afastando de uma compreensão médica do autismo e do TDAH e nos aproximando de entender como uma identidade. Então, nesse gráfico, você pode ver que 91% das pessoas preferem o termo pessoa autista. E isso se chama linguagem com identidade primeiro. Então, coloca a sua identidade na frente de como você se descreve. Então, não é a única forma que eu me descrevo, mas quando eu estou falando de autismo, eu me chamo de pessoa autista, porque está realmente em todas as células do meu corpo. Pessoa com autismo é como a maioria de nós fomos treinados profissionalmente, né, a falar. Então, você não define a pessoa por aquilo que ela tem. E as pessoas estão se afastando bem rápido dessa forma de falar. Menos de 20% das pessoas autistas gostam, né? E isso foi em 2022. Eu acho que já houve ainda uma mudança ainda maior. Isso é porque existe um senso nos ativistas autistas de que esconder ou dizer que eu estou com autismo, isso parece um pouco capacitista. Parece como se isso é algo que eu deveria ter vergonha de dizer, né? Ou que não funciona, ou está quebrado comigo. E as pessoas estão dizendo, não, eu tenho orgulho dessa parte de mim. E por isso eles estão mudando para uma linguagem que prioriza a identidade, pessoa autista. The numbers are less, right? 34%. And when you look back in the yellow oval, that the use of the word autistic Olhando is dentro much more common amongst do autistic círculo people, amarelo, a gente pode perceber que and non-autistic professionals, like healthcare professionals, are using it much less. And I think that as gap pessoas is autistas really estão important. utilizando muito mais essa Because as linguagem do que os professionals, we pais de need to pessoas be autistas working with the e os language that our profissionais. clients Porque como prefer profissionais, a gente and deveria estar not trabalhando com a stick to linguagem que os nossos maybe clientes what we preferem learned in e não our original utilizando a training. linguagem que nós aprendemos lá no nosso treinamento original. Então, é importante destacar essa These are discrepância. important considerations to Então, think essas são about when you're considerações working with importantes para a gente autistic pensar ao clients. trabalhar com clientes autistas. And use of E identity o first uso da language linguagem reflects que greater prioriza a pride identidade in your identity. está And I know there's a refletindo, lot sim, going on in this orgulho na slide. identidade autista. So I'll just E eu sei explain que tem that. muita Hopefully coisa acontecendo makes nesse it slide. clearer. On the Então, eu vou tentar left, explicar algumas people coisas. who Na said, esquerda, I está liked dizendo being, que I like as being pessoas autistic. que dizem Those people were more eu likely to gosto be, de ser autista. let me explain this again. Calma aí, eu tô me confundindo. Deixa eu people me who used organizar. identity first As language pessoas were que more usaram likely to linguagem com say, I like identidade being primeiro autistic.
tinham mais chances de dizer que gostam de ser autista, e as pessoas que usavam o termo pessoa com autismo tinham menos probabilidade de dizer que gostam de ser autistas. Então, você pode ver uma pequena diferença, né? Tem muito mais pessoas que não gostam de ser uma pessoa com autismo. Então, é sobre orgulho em si mesmo e gostar de quem se é. Então, é por isso que me parece importante, parece ser importante para as pessoas esse uso de linguagem. Outra coisa que estamos em uma tendência de se afastar, mas eu continuo ouvindo, são os rótulos de funcionamento. Então, alto funcionamento e baixo funcionamento. Nunca fizeram parte do DSM, eu não sei se vocês sabem disso, mas emergiram quando o DSM mudou a definição de autismo, de ser autismo mais desafio. Eu não consigo traduzir isso, gente. Muito rápido. DSM-4 up until 2013. And after that, after 2013, they included Asperger's under the umbrella of autism, and that's where functioning labels came in. Yeah. You go just more slowly, please. Oh, I'm sorry. Yes. More Yes, I can go slower. I know that Thank it's you for very telling me. emotional for you, but just more slowly. Thank you. Thank Sorry you. for Please tell me. Yeah. I'll pause more to catch up. It's hard. Yeah. So functioning labels, when they Então, os included rótulos de Asperger's and funcionamento, quando autism together incluíam in the no diagnostic DSM o criteria, Asperger e o autismo no mesmo rótulo, that's when people started foi quando as pessoas using começaram a high usar functioning and esses low termos. functioning. High functioning As to pessoas mean começaram a maybe usar Asperger's, so autofuncionamento para you dizer que a don't have pessoa an tinha intellectual disability. Asperger, então você não tinha Meaning that uma you sort of dificuldade intelectual, comes uma across deficiência like maybe a little intelectual. bit of a Então, better autistic parece que person. você é uma And pessoa so autista melhor por ter people find that autofuncionamento. using Então, as terms pessoas like high percebem que functioning usar esses can be a termos little bit pode ser um like it's a pouco, bit of discrimination, really. It's pouco de uma saying there's a discriminação better mesmo, de type dizer of que tem uma autistic forma person melhor, than another né, de type. ser autista do que We want to outro keep tipo. away from that Então, type of queremos nos language. afastar desse So the tipo de use linguagem. of high functioning has really dropped. The other risk with terms like high functioning is when you label Então, a child, say you have a child at school who is gifted and also autistic. Outra dificuldade é que se temos uma criança numa escola que é ao mesmo tempo superdotada e autista e recebe esse rótulo de autofuncionamento, é mais provável que ela não receba suporte na escola. Então, ela está indo bem academicamente, mas socialmente ela não está funcionando bem. Então, ela volta da escola e tem um meltdown. Essas crianças precisam de apoio também, mas se você chamar de autofuncionamento, haverá a expectativa de que eles simplesmente sejam capazes de lidar. Já baixo funcionamento também é um pouco de problema, porque se você rotular alguém de baixo funcionamento, é menos provável que essa pessoa seja perguntada sobre o que ela precisa e será menos consultada quanto ao cuidado que recebe. E seus direitos humanos podem ser prejudicados. Então, em vez de fazer isso, agora tentamos realmente identificar quais são as necessidades de apoio daquela pessoa em específico, entendendo que em diferentes contextos essas necessidades serão específicas e mudarão conforme ela fica mais velha. Então, precisaremos sempre estar atualizando e descobrindo do que aquela pessoa precisa nesse momento. E isso irá promover um cuidado superior e melhor para essa pessoa. Então, em geral, na nossa prática, estamos tentando não usar esses rótulos, não tentando dizer que tem um autismo melhor ou pior do que outro. E, claro, você pode ser uma pessoa autista agora e também ter uma deficiência intelectual e também ter
um problema de fala e essas coisas estão acumuladas. E isso poderá fazer com que a sua vida seja mais difícil e criando mais barreiras e mais obstáculos para você. Mas o autismo em si mesmo é um conjunto de características que não pertence apenas a um grupo de inteligência ou de habilidade de linguagem. É quando você tem múltiplas condições ao mesmo tempo, você vai descobrir que essas pessoas precisam de mais apoio e têm necessidades muito específicas de apoio quanto a comunicar-se e serem compreendidos. E isso é uma área muito importante na qual precisamos de mais pesquisa em como providenciar esse apoio, particularmente às crianças que precisam de ajuda para desenvolver linguagem, porque eles não conseguem expressar o que precisam. E ficarão muito frustrados por causa disso. O comportamento será mais desafiador e problemático. Então, sempre que puder, pergunte para o seu cliente qual é a sua preferência, né? A preferência deles. E tente usar o termo com menor potencial ofensivo. Então, eu não uso o termo transtorno do espectro autista, porque tem a palavra transtorno, e eu sou autista e não sinto que eu tenho um transtorno. Por ejemplo, usar eh, trastornos o Você poderá usar nos seus relatórios clínicos. Essa pessoa foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e, entre parênteses, você pode colocar autismo. Né? Então, em vez de dizer que ela tem um transtorno, você pode dizer que ela tem um neurotipo diferente. Então, em vez de falar que a pessoa tem déficits, você pode falar que ela tem diferenças ou que ela tem desafios e dificuldades, em vez de chamar de deficiências e disfunções. Até mesmo uma linguagem como comórbida, a gente prefere dizer que é co-ocorrendo, porque comórbida reflete um modelo médico de compreender o autismo e o TDAH como déficits em certas habilidades humanas, e a gente está tentando se afastar dessa forma de compreensão, porque isso não ajuda pessoas autistas. Então, estamos tentando não usar a linguagem médica como sintomas também. E também estamos tentando nos afastar de uma narrativa que espelha uma tragédia pobre dessa pessoa autista que tem uma vida terrível. E, em vez disso, estamos tentando falar das barreiras, das dificuldades e desvantagens e também que as pessoas experienciam, mas também das oportunidades e suporte que ela deveria receber, né? Então, o TDAH também não é um termo que a gente resolveu em inglês, porque tem tanto as palavras transtorno e déficit no nome, né? E a gente não tem um termo melhor para o TDAH. Então, a linguagem que traz a identidade primeiro no TDAH é que simplesmente dizemos eu sou um TDAH. A gente transforma em uma coisa que a pessoa é, mas não é ideal. Okay, I'm going to take a little break and translators, thank you, you're amazing. Give you a second as well. Vamos dar uma respiradinha aqui. This is a good time to, if there are any questions, I'm happy Esse é to um bom momento answer. para responder algumas perguntas, caso vocês tenham. Sou feliz em respondê-las. Tem uma aqui do Raul, que eu posso responder. E talvez os tradutores possam nos ajudar com outras. I've heard that both the central nervous system and our skin tissue originate from the ectoderm. Interesting, sharing the same genetic foundation at some level. Well, I mean, we all come from just a small number of cells, don't we? O Raul diz, Jen, eu ouvi dizer que tanto o sistema nervoso central
quanto a nossa pele se origina do ectoderma. Isso me fez pensar sobre a sensibilidade a como nos relacionamos com o mundo, tanto fisicamente quanto neurologicamente. Você acha que isso tem uma conexão quando pensamos com neurodivergência? E a Jan diz: eu não sei muito sobre isso, sobre o ectoderma, mas eu diria que tudo está conectado com tudo. E quanto mais eu trabalho com clientes neurodivergentes, tanto os diferentes diagnósticos, vendo o quanto eles se aproximam, eles têm fibromialgia, têm fadiga crônica, e fadiga é uma característica dessas duas condições. Da mesma forma que tudo dentro do nosso corpo está ligado, eu agora, por exemplo, fui diagnosticada com síndrome de postural ortocádica e é uma forma de desautonomia, que significa que o meu sistema autonômico não funciona muito bem. E eu tenho que ajudar o meu sistema autonômico através do manejo do meu estresse. Então, essa é a parte do corpo que vai organizar a tua batimento cardíaco, temperatura do corpo, respiração. Então, em climas quentes eu fico com muito calor e eu não consigo me refrescar. Eu posso ter picos de batimento cardíaco só de ficar de pé. Então, isso está relacionado, sim. Todas as funções do meu corpo estão relacionadas. E o que eu posso dizer é, eu não sei como responder a essa pergunta específica, mas eu acredito que tudo esteja relacionado no corpo de alguma forma. There's a follow-up question Tem from uma Bunny. pergunta I'll try a reading. My seguir e eu vou Spanish not tentar the most ler. perfect one, but I'll Meu try keeping most accurate. So the question follows us. She has listened at both the nervous system, the central nervous system, as the cutaneous skin have their origin on the ectoderms, sharing the same genetical basis. So the question is regarding if the sensibility as how we relate to the world, both physically as neurologically, and if you believe that with this development, there's some relevance to think about neurodivergence. Was it? Okay. That's okay. I see. So he's sort of repeated the same question in Portuguese. I understand. Yeah, yeah. I don't think I can answer that question anymore, but it is it's I've written down ectoderm here because you know what I'm going to confusão, be porque a gente teve a researching mesma pergunta later traduzida on nos três today. idiomas, né? Então, se alguém tiver uma nova This is pergunta para something new to fazer, me por and I'm really gentileza, é interested. bom momento. Any other questions here that I can answer? I think that we can go for this next step, and after probably will appear some kind of different asks or questions for you. Okay? Okay, Thank you. great. I'll keep going. Thank you. Obrigada. Jennifer, So may I what just is sorry, just before we continue, a very interesting thing that you mentioned Bom, about Jennifer, antes asking da the gente client. continuar, uma coisa interessante It's que você really falou foi interesting because perguntar I've ao also cliente. seen Eu acho several isso muito interessante autistic porque eu tenho people visto muitas pessoas say that autistas they falarem actually que elas, na verdade, enjoy the quite opposite. They hate gostam do contrário. sugarcoating Não on the gostam de disorder itself. So açucarar they'd o rather say, okay, I transtorno suffer with e that, gostam de so dizer you eu might as sofro sim well com just autismo, call então você it pode chamar isso disorder de transtorno or whatever, ou o que because você I don't quiser, feel like porque eu calling não that sinto a que way to see the world because I dizer suffer que with isso é that. uma So forma I de think ver o that mundo, always simplesmente asking the é uma client identidade. seems Então, to eu acho que be the sempre perguntar best para o cliente realmente way é a melhor to prática, address that. So porque thank you so much há for this muita insight. variabilidade. Então, muito obrigado pelo seu insight. You're welcome. I think wherever you find a group of autistic people, you will find strong opinions. Eu acho que sempre que você encontrar um grupo de pessoas autistas, você vai encontrar opiniões This fortes. is sort of the E essas consensus, the opiniões, general né, agreement o is que eu this mostrei identity para first, vocês
é o consenso e, de nenhuma forma, o objetivo é minimizar as diferenças e os desafios que as pessoas têm. Eu posso ser simultaneamente orgulhosa da minha identidade e ainda ter muita dificuldade na minha vida. E eu tenho tanto privilégio comparado à maioria dos meus clientes que têm as suas vidas muito mais desafiadoras. Então, sim, eu acho que opiniões fortes fazem parte desse campo e nós simplesmente respeitamos essas opiniões. É totalmente o direito da pessoa se descrever na forma que preferem. Então, vamos falar sobre o que são realmente o autismo e o TDAH, mas não vamos olhar para o DSM e para os critérios diagnósticos dali, porque eu não sei, eu olho para aqueles critérios e eu consigo encaixar neles, mas eu não sinto que eles me descrevem na forma como eles estão lá escritos. Então, o autismo e o TDAH consistem em diferenças genéticas no processamento de informações que ocorrem em todo o corpo. E essas são diferenças neurobiológicas que formam um contexto importante para o comportamento. Então, porque somos diferentes no nosso sistema nervoso, isso significa que nós experienciamos as coisas de forma diferente e respondemos de forma diferente. Então, o nosso comportamento é influenciado por essas diferenças também. E do que estamos falando aqui são realmente um contexto neurobiológico para o comportamento. E eu sei que eu estou num grupo da ACBS, então eu posso usar esse tipo de linguagem aqui. Eu poderia explicar de outra forma, em outro contexto, mas nós temos esses contextos internos para o nosso comportamento. E a seguir eu vou falar dos... depois de falar sobre isso, eu vou falar dos contextos externos que influenciam o nosso autismo. Então, todo mundo, cada pessoa tem um perfil único de pontos fortes e dificuldades. Então, as pessoas acham que o espectro é essa primeira imagem, de menos para mais autismo. Mas o que significa esse espectro é que, frente a diferentes características do autismo, eu posso ter certas facilidades e em outras áreas eu terei dificuldades. Então, para mim, a minha fortaleza são os padrões. Eu sou muito boa em notar padrões e isso é uma força intelectual e é uma intuição minha que eu consigo ver padrões e às vezes, para ser sincera, é um pouco de uma maldição. Mas já as minhas necessidades sensoriais são muito desafiadoras para mim. E algumas funções executivas também são muito difíceis para mim. Então, eu não defino exatamente como esse círculo aqui, mas a ideia que eu quero transmitir é que você pode ser bom em algumas coisas, ter dificuldades em outras áreas, e isso fará com que você tenha um padrão com um perfil espinhoso. Então, tem alguns pontos fortes e profundas dificuldades combinadas na mesma pessoa. Então, no autismo, essas diferenças temos um sistema nervoso orientado para interesses. Então, somos intensamente orientados para aquilo que consideramos interessantes, O monotropismo é uma teoria da atenção. É uma teoria que descreve como algumas pessoas têm um foco mais estreito e mais profundo de sua atenção. Então, as coisas ou estão muito interessantes ou nem um pouco interessantes para elas. E então, ouvir pessoas falando de algo que não é interessante para mim se torna uma experiência dolorosa. Eu simplesmente
quero me afastar. Já quando estou falando dos meus interesses profundos, ou naqueles critérios são os interesses especiais, eu posso falar o dia inteiro sobre isso. E a psicologia, né, por sorte, é o meu principal interesse monotrópico. Eu também amo certos tipos de design de interiores, mas são partes muito menores da minha vida do que a psicologia. E eu me foco intensamente em algumas coisas e tenho zero interesse em várias outras coisas, como tecnologia, por exemplo. Não me interessa. Eu também sou muito interessada em política, em algumas áreas também. Então, eu tenho esses interesses intensos e eles nunca se tornam tediosos para mim. São fontes constantes de energia, de fascinação. Eu nunca posso aprender demais sobre psicologia. Eu sempre estarei adicionando a esse conhecimento. A segunda diferença que você encontrará em pessoas autistas são hiper- e hipossensibilidades sensoriais. Então, temos 8 sentidos: visão, olfato, audição, sabor e tato, e temos a propriocepção, que é saber onde estamos no espaço, entender como que os nossos corpos estão se movendo. Temos o senso vestibular, que é o nosso senso de equilíbrio, e temos interocepção, que é o senso do que está acontecendo dentro do nosso corpo. E muitas de pessoas autistas têm hiper ou hipossensitividade em diferentes sentidos, incluindo a nossa habilidade de sentir fome, dor e nossas emoções. São todas sensações internas. Então, quando você está trabalhando com clientes autistas e você está os encorajando a notar no momento presente como se sentem em seus corpos, alguns notarão coisas muito intensas e já outros não vão ser capazes de notar qualquer coisa. E terá todo tipo de experiências diferentes também. Então, há muita ligação com problemas de saúde mental, ser hipersensível à sua taxa de batimento cardíaco. Por exemplo, isso está ligado a ataques de pânico e também está ligado a trauma, a estresse pós-traumático. Então, essas diferenças sensoriais podem ser muito estressantes e, particularmente, quando estivermos em situações das quais não podemos escapar dessas sensações. Então, eu tenho uma hipersensitividade à sensibilidade à areia, eu não gosto de ir à praia, de caminhar na areia, mas eu gosto de ir à praia, mas eu não gosto de ter areia nas minhas mãos. E se tem areia na minha mão, eu simplesmente preciso tirar. O meu cabelo, eu tenho muita sensibilidade sensorial no meu cabelo. Ele precisa ter uma certa sensação. E hoje não está bem no lugar, então está me incomodando. E quando você tem uma hipersensibilidade, é como se isso ocupasse muito espaço no seu cérebro. E realmente te distrai. Eu não gosto de usar sapatos apertados, então eu acho isso um distrator muito forte. Eu tenho outros clientes que tiram os seus sapatos quando eles chegam na terapia. E agora, na minha sala de terapia, às vezes eu também tiro os meus calçados e fico de meias e eu digo para os meus clientes: hoje eu tô tendo um dia sem sapatos. Não estava funcionando usar sapatos. E é muito interessante porque aí os clientes, eles ficam muito felizes e também tiram os sapatos e eles encolhem os
os pezinhos embaixo deles e eles parecem muito confortáveis também. Então, podemos considerar essas necessidades sensoriais dentro do nosso consultório. Isso é muito importante. Então, eu gosto de ter as luzes mais baixas, eu gosto de ter tecidos macios e almofadas. Eu tenho muitos brinquedos, né, de fidget por perto que os clientes podem brincar, utilizar e tocar para eles se concentrarem melhor. E, enfim, essas são coisas bem importantes para fazer o seu cliente se sentir confortável. E temos também um uso muito literal da linguagem. Então, a forma como pessoas autistas entendem a linguagem tende a ser baseado no significado literal de cada palavra. E nós podemos deixar de perceber a linguagem corporal. Então, pessoas dando dicas. Podemos não entender sarcasmo, porque o sarcasmo é dizer exatamente o oposto do que você quer dizer. E isso pode nos gerar problemas, porque a gente tende a ser muito direto no que dizemos e ser, às vezes, um pouco bruto. E estamos simplesmente usando palavras, né, para dizer o que queremos dizer. E isso pode gerar muito estresse social, porque muito frequentemente pessoas não autistas, elas não dizem exatamente o que querem dizer. Elas apenas dão diquinhas e podem estar até mentindo ou podem estar manipulando. E a gente tem a expectativa, então, de decifrar isso, mas a gente não consegue. Com isso, também há uma diferença nas expectativas sociais que pessoas autistas têm em relação a... Espera-se que as pessoas sejam consistentes, justas e honestas. Nós tentamos ser consistentes, justos e honestos. E muito frequentemente veremos valores muito profundos em clientes autistas em relação a esses temas. Então, quando você diz que você vai fazer alguma coisa, os autistas esperam que você vai fazer, porque isso seria honesto, isso seria consistente. E nós autistas gostamos de seguir regras muitas vezes, porque gostamos de ser consistentes e justos. Então, se sentimos que uma regra é injusta, iremos nos recusar a seguir essa regra e não iremos seguir. Então, pessoas autistas têm frequentemente um senso muito forte, não todos, viu? Mas muitas vezes têm um senso muito forte de justiça social, que deveríamos estar tratando as pessoas de forma justa. E frequentemente você irá encontrar pessoas autistas trabalhando em papéis de ativismo social, de ativismo ambiental, direitos humanos, e também encontrará pessoas autistas trabalhando em comédia, em atuação, porque a forma como entendemos linguagem e situações sociais pode ser bastante uma perspectiva interessante e engraçada. Também. Agora, pessoas autistas também frequentemente têm dificuldades com suas emoções. Então, eles podem ter uma hiperconsciência emocional, porque sentem de forma muito intensa no seu corpo, mas outras formas não entenderão o que esses sentimentos significam. Então, pode ser difícil regular as suas emoções quando você não entende muito bem o que você está sentindo. Você está sentindo muita coisa e você sabe que está muito chateado. Mas até que você consiga descobrir por que você está se sentindo dessa forma, o que você está sentindo, pode ser muito difícil se acalmar. Então você verá meltdowns, você verá shutdowns, que são... Bom, um shutdown é uma meltdown que acontece de forma internalizante, né? E você irá também ver algumas pessoas autistas
tendo dificuldades para notar as suas emoções de qualquer modo. Então, elas não notam que estão tendo sensações. E se você não sente as sensações, você não pode interpretá-las. Então, de novo, você não consegue descobrir como você se sente. E para pessoas que têm essas dificuldades, isso se chama alexitimia. E a alexitimia é muito comum em pessoas autistas, mas não em todas as pessoas autistas. Não todas têm alexitimia. Provavelmente, eu acho que metade ou mais da metade são alexitímicas, e a alexitimia contribui para problemas de saúde mental. Então, é provável que os seus clientes autistas que têm dificuldades com grandes emoções, isso pode fazer parte, né? Então, pessoas que estão ficando com muita raiva, que estão descontando as coisas nas pessoas, podem estar tendo dificuldades. Também pessoas autistas que estejam fazendo comportamento de autolesivo podem estar tendo dificuldade para sentir e regular essas emoções. Já a nossa habilidade de autorregulação, né, é uma função executiva. E o funcionamento executivo é a nossa habilidade conectada ao lobo frontal de prestar atenção, controlar impulsos, monitorar o nosso comportamento, gerenciar o tempo, então, né, estar pontual para os compromissos. Essa é a nossa habilidade, né? A função executiva é a nossa habilidade de se organizar e tudo mais. Então, muitas pessoas autistas têm dificuldades com a regulação emocional e o funcionamento executivo. E tendemos, então, a fazer a autorregulação através dos sentidos e dos nossos interesses. Então, a autorregulação para pessoas autistas pode ser feita por meio de movimento, como fazer pequenos movimentos com as mãos, né? Ou ter input sensorial. Então, por exemplo, essa que eu estou mostrando é uma pequena pecinha, se chama pontudinho, e você irá rolar no seu dedo essas pontinhas, e de certa forma isso gera uma sensação de cutucadinhas, dá um feedback sensorial, e eu gosto disso quando eu estou me sentindo emotiva, me ajuda a acalmar. E eu não consigo te dizer por que funciona, só consigo te dizer que funciona. Se eu estou me sentindo inquieta, eu posso precisar fazer outra coisa. Nós nos autorregulamos como sentimos por meio dos diferentes sentidos. E muitas vezes regulamos como sentimos por meio dos nossos interesses especiais. Então, uma das coisas que eu faço se estou me sentindo estressada pode ser simplesmente trabalhar numa apresentação que eu tenho para fazer, ou fazer pesquisa numa área que eu realmente estou interessada. E talvez não é a coisa que mais me leva a descansar, mas, de fato, estar envolvida num interesse é algo muito recompensador e pode ser muito útil. Então, quando você está trabalhando com clientes autistas, aprender sobre os seus interesses e ajudá-los, encorajá-los a realmente engajar-se nesses interesses é uma forma de eles produzirem bons sentimentos e de se conectarem com outras pessoas e lidarem e autorregularem as suas emoções. E ajudar as pessoas a pensarem em diferentes formas na qual elas podem se regular por meio dos sentidos, que é o que a gente chama de stimming. Eu vou escrever aqui no chat a palavra em inglês, e isso é uma forma de reduzir a palavra, né? Estimular-se sensorialmente. Isso pode ser balançar-se, ouvir a música preferida, assistir a série favorita de TV, tudo que vier por meio dos sentidos, visão, tato, movimento, pode ser muito calmante. Então, a gente depende muito dessas formas de regulação, e frequentemente essas
estratégias podem ser comportamentos repetitivos. E muitas vezes as pessoas são ditas para parar com os comportamentos repetitivos porque isso parece estranho. E quando as pessoas autistas param de fazer estimulação sensorial, elas tendem a ficar mais ansiosas. Então, na verdade, a gente precisa encorajar a estimulação sensorial para que eles possam manejar a sua ansiedade e como se sentem, e precisamos realmente encorajar uma diversidade de estimulações que podem ser usadas em diferentes momentos. Então, pessoas autistas também têm fortalezas, temos grandes dificuldades. Há um artigo muito bom, eu acho que vocês devem receber, um texto de Woods and Etzis, que fala de fortalezas autistas, e algumas estão aqui. Então, o compromisso com a justiça social, pessoas autistas têm menos chance de mudarem o seu comportamento porque foram pressionados por outras pessoas. Se sabemos que algo está certo, a gente tende a aderir a isso, mesmo quando outras pessoas nos dizem que estamos errados. E isso pode ser mal julgado por outras pessoas. Mas para nós, é sobre ser honesto e consistente. Você também verá que algumas pessoas autistas são muito boas em coisas como categorizar e organizar informação. Então, eu gosto de padrões, eu acho que eu vejo padrões em todo lugar, e organizar as coisas me é muito satisfatório também. Infelizmente, nós também podemos notar pequenos detalhes e tendemos a notar problemas em sistemas que... Então, pessoas autistas não têm uma palavra melhor, mas tendem a ser porta-vozes. Então, pessoas que irão indicar comportamentos ruins irão manifestar-se em uma organização, em um local de trabalho, revelarão segredos sobre maus trabalhos, né? Então, as pessoas que chamam a atenção para o que está errado num contexto organizacional, frequentemente são pessoas autistas que têm um senso de justiça muito acurado. Então, já o TDAH compartilha muitas das mesmas diferenças também. E no TDAH a gente fala sobre, de novo, essa forte orientação aos interesses, e não é um déficit de atenção, na verdade, é um excesso de atenção que é difícil de filtrar e organizar. Então, você presta atenção a muita coisa, o que é muito desafiador para o foco, e é difícil organizar o foco em algo. Agora, já a hiperabilidade do TDAH se concentrar é chamado hiperfoco. E quando algo é muito interessante, a gente é capaz de se concentrar por muito tempo e produzir muito trabalho em um modo de hiperfoco. E podemos nos focar quando algo é legal. Então, nice é novo, é interessante, é desafiador ou é emergente, então é need. E essas são as situações em que somos capazes de nos concentrar muito, muito bem. Então, da forma como o TDAH tem sido definida, né, onde aquela linha verde tem separando o TDAH do autismo, que o TDAH tem critérios diagnósticos muito focados em funcionamento executivo. Então, você verá que ter uma sobrecarga de função executiva e uma dificuldade para regular emoções, isso vai aparecer nas pessoas com TDAH. E a autorregulação através dos sentidos, de novo, e frequentemente isso será chamado de hiperatividade, porque você verá pessoas com TDAH, elas precisam estar sempre em movimento, e essa é uma forma de autorregulação. Então,
quando você estiver com clientes com autistas ou TDAH, ou com um cliente que você está na dúvida se eles são neurodivergentes, essas são coisas que você pode estar procurando no seu comportamento, né? Eu não faço avaliações, eu sempre mando para outra pessoa para ter uma segunda opinião, mas antes de eu fizer isso, eu quero ter muita certeza que eles são pessoas autistas ou têm TDAH. Então eu procuro esses padrões e depois eu gentilmente levanto essa hipótese com o cliente e então nós vamos fazer diferentes ferramentas de screening, de triagem, e eu vou incluir, né, essas triagens no fim da apresentação, no último slide. Então, vocês verão slides que listam as diferentes ferramentas que eu uso para tentar descobrir se essa pessoa é ou não neurodivergente. E as pessoas com TDAH também têm muitas fortalezas. Todas essas são pessoas famosas com TDAH. E se você jogar no Google TDAH, pessoa famosa, você terá centenas de resultados. Se você pesquisar pessoa autista famosa, não terá muitos resultados. Tem muito estigma ainda relacionado ao diagnóstico de autismo. Então, você verá o TDAH serem mais imaginativos, criativos, mente aberta, pensamento rápido. É como se o TDAH algumas vezes fossem na velocidade vezes 2 do que as outras pessoas, terem energia intensa, e na terapia falarão muito, né? Falam muito, usam muitas palavras, e pode ser difícil de manejar isso no tratamento. E quando você para pensar, já que há mais pessoas que são ADHD, que é autista com TDAH, poderá haver alguma tensão aqui. Então, você terá um lado autista que gostaria que as coisas fossem previsíveis e consistentes, e também terá um lado TDAH que requer algo com novidade o tempo todo e que se entedia. E isso poderá gerar muita tensão e dificuldade nas pessoas de sentir-se no equilíbrio ideal desses dois lados. Alguma pergunta depois dessa parte? Eu vejo que tem aqui algo no chat sobre Potts e Ehlers-Danlos. Outras perguntas? Oh, here, it's in English. Beautiful, thank you. Aqui. Ehlers-Danlos and hypermobility A síndrome de Ehlers-Danlos e a hipermobilidade ocorrem frequentemente com neurodivergências. Se você está familiarizada com esse diagnóstico, gostaria de saber se você costuma abordar em sua prática clínica as características de saúde envolvidas nesses diagnósticos. Pergunto isso porque, às vezes, algumas coisas que eu normalmente abordaria como depressão, ansiedade, podem ter origens fisiológicas. Vocês podem ter ouvido MCAS, que são alergias. Então, há uma taxa muito alta de doença crônica em mulheres, particularmente em mulheres com diagnóstico tardio. E a POTS está sendo muito comum de ser diagnosticada, embora ainda não seja reconhecida em muitos casos. Então, eu tenho POTS, eu tenho hipermobilidade, eu não atendo o critério de síndrome de Ehlers-Danlos, mas eu tenho sim dor crônica. Então, todas essas questões meio que se sobrepõem dependendo dos diferentes diagnósticos que encontramos. Já a ansiedade, bom, a POTS pode levar a batimento cardíaco a aumentar. Então, o diagnóstico de POTS é se você está sentado e você levanta, o seu batimento cardíaco aumenta 30 batimentos cardíacos. Então, para mim, por exemplo, se eu estou sentada, eu estou 70 batimentos por minuto e eu fico de pé e está 110.
E se você nota essa diferença, isso pode ser um fator que vai te levar a sentir ansiedade, se sentir muito sobrecarregado por essas experiências. Então, é muito complexo porque isso afeta a sua digestão. Você pode ter dores e em Ehlers-Danlos, que é a hipermobilidade, é o mais comum. A Ehlers-Danlos está ligada aos critérios diagnósticos. Para ter Ehlers-Danlos, você precisa ter dificuldade com múltiplos sistemas no seu corpo. Então, você precisa ter, se você for mulher, problemas ginecológicos, como a sua menstruação, ou problemas no sistema digestivo, como síndrome do intestino irritável, ou outras coisas, ter problemas de pele, como alergias, eczema. Você precisa ter muitos problemas e muita dor crônica e hipermobilidade, porque isso significa que as suas juntas, articulações, elas passam de onde elas deveriam parar e isso gera dor. Se você me permite por um momento, eu não tenho muito tempo, mas tem um bom recurso. Eu vou tentar procurar aqui para vocês, mas eu vou colocar no Dropbox do CBS, depois que a gente concluir, que se chama Tudo está relacionado a todo o resto. E é uma folhinha que passa por todos os sintomas típicos que pessoas autistas podem ter numa perspectiva de saúde e também todos os problemas de saúde que frequentemente temos. E é um recurso muito maravilhoso. Estou anotando aqui de fazer isso, senão eu não vou lembrar. E eu queria poder explicar mais. Eu tenho um membro da família que tem Ehlers-Danlos Syndrome, mas eu ainda estou aprendendo sobre esses tópicos. Tem outras perguntas? So there is still pervasive negative stigma Ainda há associated um with estigma autism and pervasivo e ADHD. negativo associado Until ao autismo e ao recently, the medical TDAH. model has E até defined our recentemente, o understanding and modelo defined médico therapeutic tem approach. definido a nossa So this compreensão e is a abordagem pathology terapêutica. model, and Então, it's esse é um built modelo on de ableist patologia construído assumptions. sobre So pressupostos focusing on those capacitistas. deficits, Então, focando dysfunctions, na disorders, definição de déficits, the vast disfunções majority e of research, distúrbios, over a maior parte 90% da of pesquisa, research mais de funding, 90% goes da towards pesquisa brain é scans and focada genetic em studies. And they are escaneamento do about cérebro e trying to estudos genéticos identify and e cure são sobre autism. identificar e And the curar vast o majority of autismo. E a autistic maior people parte das do pessoas not autistas want a cure. não quer uma cura. And treatment O has been tratamento focused tem on a sido reduction focado na of redução symptoms, which daquilo que se has chama often sintomas, meant que trying to make frequentemente quis autistic dizer people and tentar tornar ADHDers pessoas autistas e com look TDAH like parecerem typical people. como se elas fossem And neurotípicas. that has been E isso this tem sido focus on fixing esse autistic foco em people and consertar pessoas ADHDers has autistas e really TDAH amplified tem the muito stigma. amplificado And so o I would estigma say relacionado a isso. that E eu diria this medical que approach has been essa abordagem harmful, médica iatrogenic. tem sido It's been iatrogênica harmful for e autistic people and danosa a pessoas ADHDers. autistas e TDAH. We are a minority Nós group somos um grupo and we minoritário experience minority stress. experimentamos So estresse this is minoritário. daily Então, isso são experiências de of discriminação discrimination, diária, prejudice, and preconceito negative e stigma. estigma negativo. Even if you're not E mesmo que diagnosed, você não tenha o you're still diagnóstico, getting você the ainda sense that people está tendo essa don't sensação de que as like you, pessoas não they're not gostam happy muito with de you. você, não estão This has a felizes com você. chronic, E isso tem um efeito cumulative crônico effect e on cumulativo health. So it sobre a adds up saúde. across your Então, isso lifetime se soma and ao it longo da tua história de affects your vida mental and e physical afeta health, a tua saúde mental e substance use, física, o risk-taking uso de substâncias behavior, e comportamento de risco, educational, o desempenho occupational educacional e performance. profissional. It can E make people também feel faz very com que as pessoas isolated. se It sintam affects that isoladas, sense of belonging afeta because o senso you'll de have clients who pertencimento, will say, porque, bom, vocês terão I clientes just que don't dizem, feel like I fit eu in anywhere, começo a or sentir I just have so much trouble
eu começo a sentir que eu não me encaixo em nenhum lugar, eu tenho tanta dificuldade de formar amizades, parece que as pessoas não querem gostar de mim. Eu tive um cliente que disse, eu simplesmente suponho que todo mundo me odeia, e essa é a minha compreensão atual. E então, esse estresse minoritário leva a mascarar, camuflar e agradar as pessoas para ficar em segurança. E pessoas autistas e com TDAH são mais prováveis de terem outras diferenças, então podem ser não cis, não heterossexuais e terem outras deficiências e diferenças. Então, todas essas coisas acabam interseccionando para criar mais dificuldade na vida de uma pessoa. As microagressões são ainda muito comuns para pessoas neurodivergentes, incluindo as microagressões de profissionais da saúde. E eu, infelizmente, já fiz algumas dessas coisas. Me envergonho disso. Então, tanto declarações positivas quanto negativas, baseadas em estereotipos, podem ser: você não parece autista, ou você não pode ser autista porque consegue manter contato visual, ou você não pode ter TDAH porque você tem um emprego e você foi à universidade. E essas podem ser tentativas de fazer afirmações positivas, mas acabam sendo invalidantes das dificuldades e diferenças das pessoas. Outra forma de microagressão é ação ou inação. Então, isso significa negar um diagnóstico porque o TDAH é apenas um fenômeno no TikTok. E eu tive uma cliente que me disse que o seu médico falou isso para ele. E também significa negar serviços adicionais a alguém porque essa pessoa é superdotada e autista. Outra forma de microagressão é tornar a pessoa invisível. Então, falar algo como: todo mundo está um pouco no espectro, completamente invalida a identidade autista, e não é verdade. Além disso, não oferecer apoio porque uma pessoa é supostamente de alto funcionamento. É outra forma de invisibilizar alguém. Por fim, agressões ambientais, né? Então, simplesmente, uma que você verá com crianças é dizer: eles precisam aprender a lidar porque é assim que o mundo é mesmo. Quando uma criança autista está em estresse sensorial, elas estão vestindo aquele uniforme escolar, né, que coça o dia todo. Isso é completamente estressante para essa criança, porque ela não consegue ignorar aquilo pelo dia inteiro. E isso não melhora, na verdade. As pessoas autistas não simplesmente se acostumam a experiências sensoriais. E se não podem escapar delas, isso pode ser traumático, de certa forma. A maior parte das pessoas autistas e TDAH passa por trauma interpessoal também. Nesse estudo, 90% das mulheres autistas tinham sofrido abuso sexual, contra 30% da população em geral. E isso é chocante para mim. Já é demais, 30% da população geral, né? Então, se você está trabalhando com mulheres que passaram por trauma sexual, algumas delas serão autistas, sim. 72% das pessoas autistas e TDAH sofrem agressão sexual, experiências sexuais indesejadas ou agressão física. E nesse estudo, 44% da amostra preenchia critérios para TEPT. Pessoas autistas também desenvolvem sintomas de trauma oriundos de experiências que não atendem o critério A no TEPT.
Isso é aquele critério que diz que você precisa experienciar uma situação que ameaça a vida, um evento que ameaça a vida de algum tipo, e você sentiu que a sua vida ou a vida de outra pessoa foi ameaçada. Então, pessoas autistas desenvolvem sintomas de trauma de outras experiências, de términos de relacionamento, de luto de membros da família, de divórcios dos pais, pela morte de um animal de estimação. Então, tudo isso vai se somando e criando reais sintomas de trauma. No TDAH, também, as estatísticas não são muito boas. De 44% a 49% das crianças e 58% dos jovens haviam experimentado eventos traumáticos, estavam vivendo em casas mais caóticas e há taxas mais altas de adições e outros tipos de dificuldade para pessoas com TDAH. De 10 a 12% de TDAH desenvolvem também TEPT durante a vida, versus 1,6% da população geral. Então, é quase 10 vezes mais. Já socialmente, as pessoas autistas são mais propensas a sofrer rejeição. Esse estudo maravilhoso de Sasson e seu time descobriu que pessoas não autistas faziam julgamentos negativos rápidos e inconscientes sobre pessoas duradouras. De 2 a 4 segundos de vídeos de pessoas autistas sem nenhum som eram suficientes para pessoas não autistas formarem julgamentos negativos duradouros. Depois de assistir esses vídeos de pessoas autistas e não autistas, havia menos probabilidade da pessoa querer sentar ao lado ou conversar com a pessoa autista. Dizia que eram menos atraentes, menos competentes socialmente. Então, mesmo que nos sentimos que estamos mascarando e estamos pegando as nossas diferenças e escondendo, há pequenas diferenças que as pessoas muito rapidamente notam e irão julgar de forma dura, inconscientemente, mesmo sem saber que a pessoa é autista. As pessoas autistas também têm maior chance de não serem compreendidas. Então, esses estudos tiveram achados muito interessantes. Encontraram que pessoas não autistas têm dificuldade para compreender e interpretar os estados mentais de autistas. Então, se você é uma pessoa não autista, um terapeuta não autista, você é neurotípico, você terá que esforçar-se mais para entender o seu cliente autista. Essas pessoas também têm dificuldade para interpretar como as pessoas autistas reagirão aos eventos. Pessoas não autistas também terão menor empatia quando pessoas autistas mostrarem felicidade ou tristeza, e também se sentem mais desconfortáveis quando autistas demonstram raiva ou medo. Neurotypical and you're Se você é working with neurotípico e autistic você está clients, trabalhando com clientes you'll have to autistas, work você harder terá to que esforçar-se understand mais para how those entender autistic clients como feel. esses And I clientes guess if autistas you se are sentem. an E eu acho autistic que se você é um therapist, terapeuta it's autista, easier. será mais fácil entender essa população. And that's how autistic clients E, often find therapy. e é assim que muitas feel vezes misunderstood clientes a autistas lot of the time, experienciam a terapia. and Eles se sentem until maybe eventually não they find a compreendidos therapist that até they que feel like they finalmente can connect with. entendem, And it's encontram quite possible that terapeuta que acham therapist que os is entendem, e é also muito possível que neurodivergent. esse terapeuta também seja neurodivergente. Not always, Nem sempre, but quite often. mas com bastante frequência. Autistic people Pessoas have autistas significantly higher têm rates of chronic taxas mais illness. altas, It's a big list. significativamente mais altas de doenças crônicas. All Tem uma lista the, grande you'll see aqui. on here the E você verá autoimmune aqui disorders. We are more likely to have celiac, distúrbios, transtornos diabetes autoimunes, type 1, como diabetes, rheumatoid arthritis, inflammatory bowel artrite, disease,
síndrome metabólica, artrite, hipertensão, doença cardíaca, coronária e uma sensibilidade central. Síndromes de sensibilidade central seriam fadiga crônica, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, enxaqueca e síndrome das pernas inquietas. E você também verá que aqui está POTS, né? Síndrome da taquicardia ortostática postural. Just for your body to be really sensitive to allergies, so it might be também tem alergias, pode ser eczema, pode ser alergia a comidas e coisas assim. Temos mais chance de desenvolver câncer e doença cardíaca na meia-idade. Então, são muitas e muitas coisas. Agora, eu fui colecionando esses de diferentes estudos e essa não é uma lista completa. Diferentes estudos têm diferentes achados e essa é meio que uma coleção dos achados. Temos ainda um longo caminho a ir, porque pessoas autistas e TDAH têm muito mais dificuldade para acessar cuidado em saúde e terem as suas experiências compreendidas por profissionais da medicina. Isso é muito desafiador. Apologies that this slide is very Sinto muito, esse slide é muito desagradável para qualquer pessoa aqui que é autista ou TDAH, porque atualmente temos taxas de mortalidade mais altas e expectativa de vida mais curta. Pessoas autistas têm de 3 a 9 vezes mais chance de morrer por suicídio, e um estudo quanto à expectativa de vida foi um estudo populacional na Suécia, e as pessoas com 39,5 anos eram autistas e com deficiência intelectual, e as pessoas que viviam mais tinham sido diagnosticadas com Asperger. E a alta mortalidade, né, essa tem a ver com problemas de saúde por causas naturais e causas não naturais, como suicídio. Já no TDAH, eles têm 8 a 12 anos de vida mais curta e 2 a 4 vezes mais mortalidade devido a causas não naturais, como acidentes, lesões não intencionais, suicídio e homicídio. Mas também há altas taxas de outras questões de saúde, como transtorno por uso de substância. E todo cliente que eu já tive que tinha transtorno alimentar, de compulsão alimentar, todos os meus clientes também eram TDAH. Então, nem todas essas questões eram significativas nos estudos, mas estavam lá, essas relações. Bom, agora vamos juntar tudo isso e pensar em como adaptar essa prática para a gente atender as necessidades de clientes autistas e com TDAH. Então, como você adapta essa prática para atender essas necessidades? Quando você conhece o seu cliente pela primeira vez, eles provavelmente não foram diagnosticados. 80% das mulheres não são diagnosticadas até os 18 anos com autismo. 80% das mulheres autistas. Então, é mais provável que você encontre uma mulher autista não diagnosticada. Elas estão em sofrimento psicológico, isoladas, desconectadas, sempre sentem que não são boas o suficiente e têm autocrítica muito severo. Isso é frequentemente como as pessoas estão aparecendo para a terapia. E parece, né, soa como muitos dos nossos clientes, né? Esses clientes não foram identificados como neurodivergentes.
estão lutando para atingir ideais normativos que não são atingíveis para eles e não foram definidos para como seus cérebros e corpos funcionam, e muito possivelmente não tem como atingir essas metas que eles têm. Suas experiências foram constantemente invalidadas. Se você pensar sobre as crianças autistas, que talvez digam assim, isso aqui não é confortável, e a mãe diz, não tem problema nenhum, vai para a escola assim mesmo. Isso seria invalidação sensorial. Ou a pequena criança com TDAH que não consegue se concentrar e vão dizer para ela, tu tem que se esforçar mais. As suas dificuldades foram invalidadas aí. E ficam confusos, porque a sua experiência no seu corpo, as pessoas que estão ao redor discordam dessas experiências. Então, essas experiências são relegadas, deixadas de lado. Essas pessoas não diagnosticadas estiveram sob persistente estresse sensorial, que está vivendo num mundo que é barulhento, que tem luzes fluorescentes, que sempre há interrupções, em que você deve usar um terno e gravata, por exemplo. Então, esses estressores sensoriais são constantes em todos os dias de suas vidas. Essas pessoas têm estado mascarando e tentando esconder suas diferenças para evitar a rejeição e tem tido, a maior parte já teve experiências de trauma interpessoal em relações que não deram certo, sofrer bullying, rejeição por outros. Seus clientes se sentem cronicamente oprimidos e sobrecarregados, presos e incapazes de atingir suas metas. E isso tem muito a ver com o seu funcionamento executivo. É mais provável que esse cliente tenha uma doença crônica que não tenha sido diagnosticada e que se tenha sofrido gaslighting médico. Eu tive uma cliente que tinha pedras nos rins, ela tinha cerca de 20 anos, e mandaram ela para casa do hospital sem nenhum tipo de medicação para dor, com pedra no rim, porque ela não entendeu que ela precisava responder a pergunta, avalie sua dor de 0 a 10. Então, ela pesquisou como responder isso e as autoridades médicas acharam que ela estava mentindo. E eu ainda estou brava com isso. Essas pessoas também frequentemente já desenvolveram uma hiperindependência ou uma mentalidade de bootstrap, que significa eu vou só me exigir mais, né? Você deve se carregar, né? Simplesmente lide, seja resiliente. Toda essa linguagem que diz você tem um problema e você tem que se esforçar mais. Então você frequentemente vai encontrar pessoas autistas e sempre pessoas com TDAH que vão deixar de pedir ajuda, que nunca vão pedir ajuda. Eu preciso fazer eu mesma. Então, ao longo do tempo, o que você trabalha na terapia é a tentativa de criar um bem-estar psicológico, de autoaceitação, e você irá dar modelo dessa aceitação. Além disso, você trabalha para alcançar um senso de pertencimento e orgulho em quem se é. Então, vamos de novo, né, passar por essa roda. Então, a gente vai ajudar na identificação da neurodivergência, de identificar se que é diferente e fazer sentido dessa experiência. Ajudamos as pessoas a recolocarem as suas expectativas e deixarem a vida mais fácil para si mesmas, também ajudamos no desenvolvimento das próprias, desenvolver consciência das próprias experiências. Então, acreditar no que está sentindo, isso requer muito trabalho. Também ajudamos no desenvolvimento de estratégias de autoacalmar-se e autorregulação.
Essas pessoas precisam de relacionamentos seguros e apoiadores, precisam desenvolver, também precisam aprender como usar os seus pontos fortes e buscarem, né, ajuda para aquilo que acham difícil fazer. Eu passo muito tempo tentando os meus clientes acessarem cuidados em saúde. Eu escrevo cartas, eu mando checklists que eles podem levar para os médicos. Às vezes eu ligo para os médicos, porque há muitas barreiras para eles acessarem cuidado em saúde. E também tentamos encontrar acomodações nos seus estudos, na universidade, na escola ou no seu trabalho, e ensinamos os clientes a pedirem ajuda, porque tem muitas coisas que eles estão tentando fazer e eles precisam delegar as coisas que não são bons em fazer, para que possam focar-se em fazer aquilo que gostam e conseguem. Então, esse é o processo pelo qual eu trabalho, é a estrutura que eu sigo. O que eu tenho nesse slide é, no mínimo, 2 anos de terapia. Você irá trabalhar com esses clientes por um longo tempo, porque há muito a fazer. Então, é um modelo que vai ser construído de baixo para cima, tá? Então, a primeira coisa é que você precisa identificar ou diagnosticar a neurodivergência e ajudá-los a entender-se. Quase com certeza estarão em burnout, em esgotamento, no momento em que passarem pela porta no seu consultório. Então, você precisará ajudá-los a aliviar o esgotamento, aliviar os estressores, se acalmarem e se recuperarem. E dependendo do quão ruim for o esgotamento ou o burnout e há quanto tempo estiver acontecendo, algumas vezes a duração da vida inteira, pode precisar de anos para as pessoas começarem a se recuperar desse esgotamento. Eu vi um cliente ontem com o qual eu estou trabalhando há aproximadamente 7 anos e nós descobrimos que ela é autista 3 ou 4 anos atrás e é uma pessoa com TDAH também. E nós estamos trabalhando desde então no esgotamento. E só recentemente a gente sente que ela sente vontade de fazer algo novo. Ela tem um pouquinho de energia que ela poderia aplicar em alguma atividade nova e adicionar coisas à vida dela. Nós também precisamos ajudar os nossos clientes a entenderem as suas emoções e entenderem as experiências físicas interoceptivas. Precisamos ensiná-los a autorregular, lidar com as suas emoções, regular a sua atenção e o foco, regular através do uso dos sentidos e através do uso dos interesses. E tudo isso precisa ser desenvolvimento de habilidades, né? A gente vai estar falando aqui nesse meio. Outra coisa que a gente vai ajudar a construir relacionamentos seguros em que podem desmascarar-se. Também ajudaremos eles a desenvolverem estratégias que deem suporte e apoio ao seu funcionamento executivo. Eu tenho uma apresentação de 1h30 para cada um desses tópicos, então eu não vou conseguir entrar em muito detalhe, mas você pode ajudar as pessoas a basicamente utilizarem as suas fortalezas e buscarem apoio para as suas dificuldades. Isso ajudará no funcionamento executivo. Então, ajudaremos a alcançarem tratamentos em saúde e terem as suas necessidades físicas atendidas, e também ensinaremos os clientes a se defenderem e pedirem ajuda, porque isso é difícil. E, por fim, a gente vai embalar tudo isso na prática de autocompaixão e ação valorizada. Então, a qualquer momento em que você pausar, você pode se perguntar:
O que eu preciso agora? E você tenta entregar isso a você mesmo. Sempre que você faz isso, você está praticando autocompaixão. Autocompaixão pode ser como estabelecer um limite em relação a um membro da família que é muito negativo, ou também poderia ser contratar uma profissional de limpeza, porque você é péssimo para limpar a sua casa e você precisa de ajuda com essa tarefa. Pode ser dizer não a um evento de trabalho, porque você sabe que você vai se sentir sobrecarregado lá. E pode ser pedir ajuda e pedir para o seu cônjuge ajudar mais com as coisas que você considera excessivas. Então, a autocompaixão pode ter todos esses formatos, todas essas caras. E, por fim, ao longo de tudo que a gente faz, nós precisamos estar incentivando a autoaceitação e o orgulho da identidade. Então, eu não trabalho nessa estrutura passo a passo. A gente faz diferentes coisas em diferentes momentos, mas sempre mantendo em mente a importância da autocompaixão, a importância da autoaceitação e a importância de saber e entender a si mesmo. Conhecer e entender a si mesmo. E é por aqui que eu vou terminar hoje. Então, muito obrigada. Vou terminar com 10 minutinhos de folga, 2 minutinhos de folga. Eu vou parar de compartilhar os meus slides e estarei feliz em responder quaisquer outras perguntas que podem surgir. I can say for me and fathers that we are really happy to have you here. It was a delight, amazing time. We are really, really happy to have you here. Estamos muito felizes de ter você aqui. E eu temos 2 perguntas no chat. Eu consigo ver 2 em inglês que eu posso responder. Então, Jen, o que você tem a dizer sobre como mulheres autistas experienciam sensibilidade sensorial durante mudanças hormonais como a menstruação? Bom, eu não sei os links específicos com sensibilidade sensorial, mas indiretamente eu posso dizer que os nossos níveis de estrogênio no corpo flutuam ao longo da nossa vida, na puberdade, em cada ciclo mensal, e quando estamos grávidas, tendo bebê, e depois na menopausa. O nosso estrogênio muda. O estrogênio está muito importante para o funcionamento executivo. Então, é por isso que você verá que meninas que estão na puberdade ficam com um pouco de fadiga mental, as coisas ficam mais difíceis para elas do que costumavam ser. E a cada mês o estrogênio vai diminuir no meio do ciclo, eu acho. Não me lembro direito o nome da fase, mas é nesse ponto em que a gente pode nos sentir muito sobrecarregada e haverá altas taxas de transtorno disfórico pré-menstrual, tipo 90% de mulheres autistas terão esse diagnóstico, porque nesse momento pré-menstrual tudo se torna uma sobrecarga, inclusive barulho, experiências sensoriais são mais distratores, e todo mundo se torna muito irritante, certo? É uma sensação de maior estresse. Então, é uma experiência muito comum e frequentemente pessoas com TDAH que estão tomando medicação, alguns aumentam a dose da medicação durante aqueles dias pré-menstruais, para que elas tenham um suporte maior naqueles dias, porque os sintomas de TDAH pioram nesse período também. Bom, complexo. Jen, você pode falar de trauma complexo e neurodivergência? Se nós pensarmos sobre trauma complexo ser um tipo de trauma, de experiência traumática, em que a
muitas pequenas traumáticas experiências acumulando. Não é um evento único e grande que causou o TEPT, mas muitas pequenas experiências de rejeição, de ter as suas necessidades ignoradas e ser invalidado, sofrer bullying, sofrer estresse social, sofrer envergonhamento social por dizer a coisa errada. Todas essas coisas vão somando ao longo da tua vida e é como uma carga de trauma que você acaba por carregar. Então, você pode então se tornar muito sensível a rejeições posteriores, a pessoas não gostarem de você e preocupar-se, ficando ansioso, o que vai acontecer. Então, você realmente começa a expressar sintomas de trauma de muitas experiências que ocorrem. E isso é válido, mas frequentemente não é reconhecido por profissionais da saúde e não há um diagnóstico formal de trauma complexo, mas todos nós sabemos que temos clientes que têm essas experiências. E eu acho que quase todos os meus clientes com TDAH e autistas atendem os critérios para TEPT, quase todos. Pode não ser. Eu acho que é perigoso focar apenas no trauma, porque também precisamos olhar para criar segurança nas relações e sentir confiança de que conseguimos resolver o que precisamos resolver. A gente precisa equilibrar essas coisas. Mas o trauma é algo que vai continuar aparecendo como uma barreira para aquela pessoa. Eu não consigo pedir ajuda, porque e se eles acharem que eu sou burra? E se eles me rejeitarem? E se eles não gostarem mais de mim? E esse é o trauma aparecendo de novo, como um obstáculo. Então é algo no qual trabalhamos o tempo todo. Ótimas perguntas. One more. I know some of you probably have to go. That's okay. Mais uma, eu sei que muitos de vocês precisam sair. Jen, você viu a pesquisa em pessoas autistas e transtorno de personalidade múltipla? A pessoa tem um caso, um cliente que foi ver um neuropsicologista, que a pessoa disse, o avaliador disse que é muito comum por causa do abuso e trauma violento. A Jen diz, eu não trabalho com isso. Eu tive clientes que foram diagnosticados com coisas como altos níveis de paranoia, esquizofrenia e toque severo, em que eles estão tendo experiências que às vezes não se alinham com o que você consideraria a realidade. Eu não tenho muita experiência com múltiplas personalidades, particularmente. Não é uma habilidade que eu tenho, mas eu posso totalmente ver como pessoas autistas poderiam ter diferentes percepções visuais e essa identidade numa pessoa autista poderá ser experienciada de forma fragmentada. Então, muitas pessoas não têm um forte senso de quem são e têm muita dificuldade com isso. E eu consigo imaginar como isso poderá se desenvolver em diferentes partes de um self. É fascinante essa pergunta. Muito obrigada, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada por me receberem. Foi great audience, great questions. I hope that I see you all at a conference. Can I take a picture of us, please? Yeah. Can you send it to me as well? Yes, please, everybody, turn on your cameras for we can have a picture. Can we do it like that? Yes. I don't know if we can get everyone in. In 3, 2, 1. Wait. Okay.
Thank you, everyone here. Thank you, Jennifer, for this. Have a good day. And for everyone here, thank you, thank you, thank you so much for this moment. Thank See you. everyone. Bye. Bye.